Bom dia! Hoje eu quero falar com você sobre enfrentamento. Você muito possivelmente já tenha passado por situações difíceis, situações nas quais você foi impactado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança e muitas vezes teve muito receio de seguir à frente, pensou em desistir, ficou desanimado, triste, porque imaginou que não fosse conseguir viver aquela situação e ultrapassar aquela dificuldade. Quantas vezes você pode ter pensado sobre você de maneira totalmente negativa, pensando assim, não, isso é demais para mim, eu não vou conseguir vencer essa adversidade, vou desistir, melhor eu parar aqui no meio do caminho. E por que às vezes isso acontece? Isso acontece às vezes porque não estamos preparados para lidar com situações difíceis do dia a dia. Às vezes a pessoa pode ter uma autoestima baixa e aí não ter recursos internos para enfrentar uma dificuldade. Às vezes a dificuldade pode ser tão grande que aquela pessoa se sente muito pequenininha para enfrentar um problema tão grande. O que causa isso são as inseguranças, as incertezas que a pessoa pode ter na vida. Como eu falei, a autoestima baixa que impede a pessoa de acreditar que ela seja capaz de seguir em frente e de ultrapassar os obstáculos da vida. E agora vamos à dica do Café com Gotas de Felicidade. A dica de hoje é para que você pense, reflita bastante qual foi a última vez mais recente que você se pegou impactada por uma situação adversa, por um problema, uma chateação, um problema de saúde, um problema com o filho na escola, uma situação complicada no trabalho, ou então uma briga com o namorado, marido, situações nas quais você se sentiu impactada com medo, com sofrimento, ansiedade, angústia, enfim, com uma mistura de sentimentos surgidos por causa de um problema que apareceu. Depois disso, pare para pensar como você agiu, que tipo de estratégia você seguiu, como você conseguiu resolver aquela situação, quais atitudes você teve para enfrentar o problema, para buscar uma solução adequada para o problema. E é por isso que eu vou falar para vocês sobre coragem. Coragem é uma virtude estudada por Seligman e Peterson, que está relacionada com forças emocionais que fazem com que a pessoa enfrente os obstáculos da vida, mesmo diante do medo, da insegurança, da ansiedade, de pensamentos negativos que fazem ela acreditar que não seja capaz. A coragem é uma força emocional que alavanca você para que você consiga ultrapassar aquele obstáculo. E ligada a essa força, a essa virtude, coragem, tem a força da bravura. A bravura está relacionada a não recuar diante de ameaças, dificuldades ou mesmo sofrimento. E também está relacionada com a sua capacidade de tomar decisões, atitudes de enfrentamento diante de uma situação adversa, inesperada, difícil e negativa que você tenha se deparado na sua vida. A pessoa que tem essa força de caráter da bravura relacionada
a virtude, coragem, essa pessoa tem uma força que faz com que ela se sinta capaz de enfrentar desafios e medos, tendo confiança em si mesma, sabendo que ela é capaz de se superar, que ela é capaz de, mesmo com medo, com angústia, com sofrimento emocional, ela é capaz de seguir em frente e procurar alternativas para vencer aquele medo e aquela angústia, aquele problema. Depois para pensar. Pensa numa forma, no dia a dia, uma forma de você usar a bravura. Esse é um exercício. Quando você se perceber no dia a dia, diante de uma situação difícil, complicada, que vai exigir de você uma resolução, e quando você estiver impactada por aquela situação, com medo, sem saber muito bem como agir, pare para pensar em inúmeras situações que você com certeza já enfrentou desde a sua infância. Por quê? Porque virtudes e forças de caráter a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então, com certeza, em inúmeras situações da sua vida, você já passou por situações adversas, obstáculos, nas quais você conseguiu achar uma solução, só que sem consciência. E hoje o Café com Gotas de Felicidade está ensinando você a exercitar a sua bravura ligada à coragem de forma muito consciente. Então pense no dia a dia, de que maneira eu posso enfrentar esse obstáculo, essa dificuldade, mesmo sentindo medo, mesmo estando ansiosa, estando inseguro. Vamos lá, vamos exercitar a bravura e se tornar uma pessoa cada vez mais capaz de enfrentar as situações adversas da vida? Boa sorte! Sou Ana Clara Bittencourt, psicóloga e especialista em psicologia positiva e trainer, e trago para você sempre, toda semana, as dicas do Café com Gotas de Felicidade para tornar a sua vida muito melhor. Um abraço!